Olá, eu sou o professor Luciano Giampietri e no vídeo curto de hoje nós vamos falar sobre um novo artigo publicado pelo grupo de pesquisa, que é este aqui, The Diversity and Dissimilarity of Brazilian University Research Portfolios. Esse artigo foi publicado em dezembro do ano passado e os autores são Gisele Fernandes Tuesta, Esteban Fernandes Tuesta, Luciano Antônio Giampietri, que sou eu, e Dominique Hartmann. Qual que é a ideia desse artigo, né? O título em português seria A Diversidade e a Dissimilaridade dos Portfólios de Pesquisa das Universidades Brasileiras, né? Ele foi publicado na revista Scientometrics. E a ideia aqui é justamente investigar essa diversidade de pesquisa, né? A capacidade de pesquisa em diferentes áreas, principalmente das universidades, no caso brasileiro, né? Que elas são bastante responsáveis pela pesquisa realizada no país, mas também por instituições de pesquisa, né? O artigo não foi focado exclusivamente nas universidades, ele tratou também instituições de pesquisa. E por que é interessante estudar isso e desafiador, né? A gente vê muitas métricas de ranqueamento de universidades que tem muito a ver com o quanto elas produzem, mas raramente explora a diversidade. E justamente essa diversidade de portfólio, elas acabam condicionando a capacidade de um país de criar novos conhecimentos e promover o desenvolvimento socioeconômico. Então é importante entender a diversidade de cada universidade, as capacidades de cada universidade e de cada instituição de pesquisa, para que a gente possa realmente avançar nas diferentes áreas de conhecimento e, inclusive, desenvolver políticas públicas sempre que a gente observe que tem alguma área que não está sendo suficientemente coberta ou novas áreas de conhecimento exigem a combinação de diferentes áreas e, eventualmente, a gente não tem nenhuma instituição de pesquisa que tenha desenvolvimento científico e tecnológico nessas áreas. E como que a gente calcula esse portfólio, né, a diversidade de pesquisa e mesmo a similaridade entre essas universidades com base nesses portfólios? Nós usamos diferentes medidas que já existem na literatura, são novas, mas já estão sendo usadas em diferentes estudos no mundo, e elas focam principalmente no quê, né? Elas focam na diversidade, né? Então, quais são as áreas em que você pesquisa, na variedade relativa, né, se isso está bem distribuído ou não, e usando também o coeficiente Gini e a entropia, né, o coeficiente Gini ele era muito usado na economia para verificar a concentração de renda. No caso aqui a gente vê concentração de pesquisa numa única área, ou né, se tiver um valor menor, o quanto isso realmente está distribuído ao longo de diferentes áreas. Então a gente usou métricas que combinam essas diferentes medidas aí apresentadas para conseguir calcular isso. A gente usou dados da plataforma Lattes, né, da produção científica dos pesquisadores, para justamente associou a cada produção ou a cada revista na qual a produção foi feita, né, o assunto em que essa produção trata, ou que aquela revista científica é focada, e com base nisso, com centenas de milhares de registros, e olhando para as principais instituições de pesquisa brasileiras, muitas das quais são universidades, a gente calculou essa diversidade ao longo do tempo. Então, dentro do artigo tem algumas figuras que ilustram justamente como a diversidade foi variando em cada uma das instituições de pesquisa ao longo de períodos de 3 anos. Então, aqui é só um exemplo, né? A universidade que, de acordo com essa medida, que é a DIV asterisco ou DIV estrela, ela teve maior diversidade, justamente foi a Universidade de São Paulo, né, que sempre teve com maior diversidade aqui dentre as calculadas e aumentando a diversidade ao longo do tempo. Aqui é um exemplo de comparação, né, das universidades de acordo com seus portfólios. Então, a gente percebe agrupamentos de universidades que têm um portfólio mais semelhante. E aqui é o destaque, né, das sub-áreas de conhecimento ou dos subcampos ou assuntos tratados nas publicações, de como eles se agrupam. Nesse caso aqui, essa figura é exclusivamente da Universidade de São Paulo, mostrando aqui a relação entre esses campos ou subcampos de conhecimento que foram usados justamente para o cálculo da diversidade. Então, a ideia desse vídeo era isso, né, apresentar de maneira muito resumida esse artigo. Então, vocês encontram esse artigo pelo título ou pelo link que eu vou colocar na descrição. E, em breve, apresentarei novos vídeos descrevendo novos resultados dos nossos grupos de pesquisa, em particular da parte de análise de redes sociais e sintometria.